Estudantes universitários do Rio de Janeiro se reuniram na Alerj para pedir a inclusão de alunos de cursos técnicos e universitários na Lei do Passe Livre. O cenário é de cortes de recursos e bolsas do Plano Nacional Estudantil. Apesar de reconhecer as dificuldades orçamentárias do Estado, o presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, Eduardo Campos, ressalta que um dos maiores custos dos estudantes é o transporte público e o Passe Livre ainda não consegue alcançar a totalidade, já que o metrô Rio, por exemplo, não chega em todo o estado. E a integração entre os modais ainda não saiu do papel. A gente vive num estado onde tem uma dificuldade muito grande, porque é um dos estados onde a gente tem o metro rodado mais caro do Brasil. É uma realidade, por exemplo, na Baixada Fluminense. E as pessoas principalmente têm uma dificuldade muito grande no sentido da política de assistência. Essa questão das barcas, que eu acho que é fundamental estar colocando, né? Porque existe uma dificuldade de locomoção, porque só o acesso da ponte para a pessoa que vai para Niterói e São Gonçalo é um acesso muito pequeno, acaba sendo restrito. E principalmente da Baixada Fluminense, porque mesmo que a gente passe a ter um passe livre intermunicipal só para ônibus, como é que a pessoa vem de Nova Iguaçu, de Caxias, vai estudar no centro do Rio, vai estudar na Urca e não tem condições de chegar? O passe livre, além de proporcionar a permanência dos universitários em sala de aula, ainda garante o acesso à cultura. A gente hoje tem muitos museus, teatros e etc. no centro do Rio e na Zona Sul. E aí, por mais que a gente paute que tenha construções mais na Zona Norte, na Zona Oeste, já é uma realidade hoje, existindo essas estruturas já no centro, na Zona Sul, que essas pessoas também tenham condições de chegarem. A estudante Isabelle Bezerra pega 6 ônibus por dia entre as zonas Oeste e Norte. Às vezes, para economizar, precisa andar alguns trechos. Ela revela que todo o esforço para concluir o curso de jornalismo não exclui a ideia de evasão. Eu ando até o centro de Santa Cruz, que são uns 15, 20 minutos de caminhada, e aí eu pego só 2 ônibus com um bilhete único, carrego lá no BRT, dá para diminuir os gastos. Mas assim, é muito complicado, não só pela distância, mas pelo gasto mesmo. Porque a gente precisa desembolsar um dinheiro que a gente já não tem. No Brasil, 73% dos estudantes são de universidades privadas. Por isso, o representante do DCE, da Universidade Estácio de Sá, Luan Spesani, reforça a ampliação e enfatiza as dificuldades enfrentadas por quem paga para estudar. Os estudantes da universidade privada, eles não têm nenhuma facilidade, nenhuma política de permanência na universidade. A gente teve uma expansão das políticas de acesso, né, com o FIES e o ProUni, mas a gente não teve nenhuma política de permanência. Como eu disse na minha fala anteriormente, isso deu certo até o momento que a gente tinha emprego, que a gente estava num momento de economia crescente. Hoje em dia, a realidade que os estudantes da universidade enfrentam é que a gente termina o curso de graduação sem perspectiva de emprego e com uma dívida enorme contraída pelo FIES, que a gente vai demorar 50 a 60 anos, às vezes, para pagar. Sem emprego, essa questão ficou complicada. O representante da diretoria plena da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Ulisses Silva, revela que os estudantes de mestrado e doutorado que contribuem para pesquisas nacionais importantes, como a que se refere à Zika, são excluídos destas políticas públicas. A realidade dos pós-graduandos hoje é que alguns que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, que não vivem na cidade do Rio de Janeiro, precisam se deslocar com uma passagem cara, com um bilhete único a R$ 8,55, e muitos deles nem recebem bolsa para realizar suas pesquisas. Se a gente for colocar em porcentagem no valor das bolsas, as pessoas gastam entre 25% e 30% do que, quando ganha bolsa, né, eles gastam entre 25% e 30% do que recebem por mês só com despesas de passagem. Porque muitos laboratórios, muitos grupos de pesquisas exigem dedicação exclusiva, então você tem que cumprir uma carga horária de trabalho dentro do laboratório, dentro do grupo de pesquisa, para poder dar prosseguimento à sua formação. Se você fizer isso todo dia, a despesa acaba sendo muito elevada para quem faz pós-graduação, hoje no Rio de Janeiro.